Irmãos, graça e paz. Hoje é um momento assim de alegria, né? De estarmos aqui falando de Jesus, contribuindo com os irmãos. Se durante essa semana nós tivemos pensando como falar, o que falar para a nossa igreja, o que falar para a igreja do Senhor Jesus, nesse momento tão difícil, né, que nós vivemos, de dificuldades, de mudanças. Muitas vezes as pessoas dizem assim: agora, após essa pandemia, nós seremos diferentes. Mas diferente em que sentido? No distanciamento, no afastamento das pessoas. E aí eu fiquei meditando e o que falar? E se Jesus estivesse aqui nesses dias, né? Como seria a reação de Jesus? Era o distanciamento ou a proximidade com as pessoas? Qual seria o objetivo de Jesus? E durante o domingo passado, quando se falou de gratidão, me chamou muita atenção a gratidão, e às vezes nós não sabemos ser grato, ou às vezes não sabemos dar graça àquilo que nós temos. E o que me chamou muita atenção foi a questão de o que falta para a igreja do Senhor Jesus, né? E eu perguntei: meu Deus, o que eu vou falar para os meus irmãos como edificação, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos? E me chamou muita atenção a questão da natureza de Jesus. O que a igreja tem observado sobre a natureza de Jesus? E essa natureza de Jesus, ela tem se incorporado à igreja. Quando eu falo igreja, eu falo em mim e você, né? O que a natureza de Jesus tem sido para nós? Quais as mudanças que essa natureza tem feito em nós? E eu vejo muitas vezes nós como igrejas passando dificuldades, muitas tribulações, desorganizações, ninguém se entende, se sobrepõe o nosso eu, se sobrepõe a questão do status, a questão financeira. E eu me perguntei: Senhor, como seria se o Senhor estivesse aqui? Qual seria a postura do Senhor? Porque o Senhor Jesus, ele incorporou a natureza do Pai. A natureza do Pai se sobrepôs sobre ele de uma forma tremenda. A natureza do Pai se sobrepôs sobre o Espírito Santo de Deus que hoje habita em nós. E nós, como igreja, nos dias de hoje, o que está faltando para que nós também pudéssemos incorporar a natureza de Jesus? E eu fiquei meditando na palavra de Deus. Nós vamos ler lá em Mateus um texto muito conhecido dos irmãos, Mateus 11, de 28 a 30, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando ele fala, ele diz assim: eu clamarei e refrigerarei as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso. Quando ele fala aqui, aprendei de mim que eu sou manso, ele está dizendo assim, que eu sou dócil, né? E humilde de coração, e achareis descanso. Aí ele fala do alívio, do sossego, o refrigério para a vossa alma. Aí no versículo seguinte ele diz: porque o meu jugo é suave. Quando ele fala do jugo suave, ele diz é útil, bom, não áspero, difícil, pesado, mas confortável, gracioso, agradável, e o meu fardo é leve. Aí Jesus quer tirar esse jugo. Quando nós precisamos aprender essa natureza de Jesus e entendermos que esse jugo pesado nós não conseguimos carregar. E nós precisamos ter essa mudança de natureza. Essa mudança de natureza, ela é necessária, né? E como tema nesse contexto todo, nós estamos trazendo hoje a natureza de Jesus.
para a igreja do Senhor Jesus. Que essa natureza de Jesus possa estar habitada em nós. Porque todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Mas Jesus também foi humano, assim como nós. Está escrito em Mateus 11, 28 a 30. E nesse texto ele fala da natureza de Jesus. E quando ele fala da natureza de Jesus, ele falou lá que Jesus é manso, dócil. E nós, como igreja do Senhor, nós temos sido dócil, manso e humilde. Humilde de coração. E aqui quando Jesus fala da humildade de coração, ele fala que diante do Pai ele foi humilde porque ele obedeceu ao Pai. Ele não deixou que o seu eu prevalecesse, mas que o eu do Pai prevalecesse em Jesus. Né? E diz que se tomarmos o seu jugo, né, a sua natureza, nós precisamos tomar esse jugo, porque esse jugo que ele está dizendo aqui é a sua natureza. E aprendermos dele, acharemos descanso. E Jesus descreve seu jugo como suave e bom, e não duro, pesado e aflito, mas confortável, gracioso e agradável. E essa natureza de Deus, nós como igreja, a igreja do Senhor precisa aprender nesses dias. E eu fiquei pensando, meditando, nós temos buscado tantas mudanças nesses momentos, nesses dias tão difíceis, tantos protocolos para isso, protocolo para aquilo, né? Protocolo médico, protocolo econômico, protocolo social. E a igreja? Qual o protocolo que a igreja tem absorvido de Jesus? O que nos falta? Eu acho que nós temos que deixar que criemos um protocolo de Jesus, que esse protocolo de Jesus vem através da sua natureza, que vai trazer a mudança que da igreja, que vai trazer a minha mudança, a mudança no meu coração, a mudança no meu eu, no seu coração, no seu eu. E eu fiquei refletindo da necessidade que nós temos de entender que nós não somos o dono da igreja, que a igreja não é nossa, que a igreja não é dirigida por mim, por você, mas que a igreja é dirigida por Deus através do seu Santo Espírito. E foi por isso que Jesus, quando ele teve esse cuidado, ele teve essa essência de nos mostrar que ele ia, mas que enviaria o Consolador. Porque Jesus conhecia a natureza humana. E ele sabia que a natureza humana era de uma forma perversa, às vezes. E ele sabia que nós não tínhamos, o ser humano ainda não tinha absorvido a natureza de Jesus. E os poucos que tinham absorvido essa natureza foram os 12 apóstolos. E os irmãos podem observar que quando os apóstolos absorveram essa natureza de Jesus, houve uma transformação, irmãos, de vida, de atitude, de compromisso, de convivência, de amor. E essa transformação, ela foi de uma forma tão tremenda que ela nos alcançou. E esses seguidores de Jesus também hoje, no século 21, assim como foi os apóstolos, precisa ter essa mudança de vida, de comportamento, de eu, de nós acharmos que às vezes nós somos os sábios, somos os inteligentes, às vezes nós não estamos preparados para ouvir. E eu fiquei me perguntando, pensando, porque Jesus sendo Deus, Jesus que sabia o que você pensava, o que você ia falar, e toda vez que as pessoas se pronunciavam, Jesus num modo de humildade, de obediência ao Pai, ele ouvia. Ele ouvia. Em nenhum momento ele foi tão áspero, a não ser que quando as pessoas estavam
no templo, fazendo negócio, foi o momento que Jesus foi mais áspero, foi naquele momento, porque eles estavam fazendo comércio dentro da casa de Deus. Mas fora isso, Jesus ouviu. E Jesus só se pronunciava após ele ouvir. Em nenhum momento ele colocou para as pessoas, dizendo, eu sou Deus, e por ser Deus, eu sei tudo, que tudo está sobre o que eu determino. Ele ouvia e ele ensinava de uma forma sábia, de uma forma amorosa, de uma forma mansa e de uma forma que o Espírito Santo de Deus trabalhava na vida das pessoas. E nós precisamos aprender a ser como Jesus e ser guiados pela paz. Lá em Colossenses, nós vamos ver isso aqui, lá em Colossenses 3,15, quando Jesus fala dessa necessidade, dessa busca que nós precisamos ter para receber a natureza de Jesus nas nossas vidas. Irmãos e amigos que nos ouvem, essa transformação, quando nós recebemos, ela faz uma mudança que ela vem de dentro para fora. Ela muda o coração, ela muda o meu eu, ela cria uma esperança, porque você ali está recebendo a natureza de Deus. E quando você recebe essa natureza, Jesus está dizendo, você está dizendo para Jesus, agora eu estou sobre o domínio de Deus, sobre o domínio do Espírito Santo sobre a minha vida. E nós temos que receber essa natureza de Jesus. A igreja do Senhor tem que receber essa natureza para que haja essa transformação. Quando as pessoas estão preocupadas, porque é a pandemia que vai fazer a mudança. É a pandemia que vai tornar as pessoas diferentes. É a economia que vai tornar as pessoas diferentes. É a minha classe social que vai tornar as pessoas diferentes. É engano, irmãos. O que vai tornar o homem, a mulher diferente é a natureza de Deus habitando nas nossas vidas. É a natureza de Deus através do Espírito Santo de Deus que vai fazer a transformação que a igreja do Senhor necessita para ter uma vida melhor, um comportamento melhor, um compromisso melhor. E quando nós alcançarmos essa natureza de Jesus, nós seremos obedientes, nós seremos respeitosos com os nossos irmãos. Aí sim, irmãos, nós vamos começar a viver a irmandade que Jesus viveu com seus apóstolos e com aquelas pessoas que aceitavam Jesus. Que quando a palavra do Senhor é pregada, muitas pessoas se convertiam. Muitas pessoas eram gratas pelas bênçãos que recebiam. Eram gratas pela presença de Deus, de Jesus. E às vezes nós, nos dias de hoje, temos nos preocupado com o nosso eu, temos nos preocupado com o nosso trabalho, temos nos preocupado com o que nós somos, com o que nós deixamos de ser, estamos naquela obrigação de provar todos os dias que nós somos os melhores. E Jesus, que estava com a natureza de Deus, do Pai sobre sua vida, em nenhum momento ele se preocupou em provar que ele era o melhor, que ele era a excelência, que ele era o sábio. Mas Jesus demonstrou a humildade de Deus. Ele demonstrou a mansidão. Ele demonstrou que ali, quando você recebe essa essência, você consegue ouvir, tirar o seu orgulho, tirar a essência do ódio, do rancor, da mágoa. E pensando nos dias do que nós estamos vivendo, no que a igreja do Senhor está vivendo, e o que nós podemos viver,
E se nós alcançarmos essa nova natureza de Jesus, nós teremos uma vida de esperança. E isso os apóstolos alcançaram. E isso Paulo alcançou. E Paulo alcançou de uma forma plena, de uma forma tremenda. E será que nós vamos ter que acontecer conosco, igual aconteceu com Paulo? O Senhor vai ter que nos derrubar de um cavalo, vai ter que nos derrubar fora de um carro, nos tornarmos cegos por alguns tempos, para que nós possamos entender que Ele é o Senhor, que nós tenhamos que ser diferentes? Porque Paulo tinha a formação, a melhor formação daquela época. Era um homem de conhecimento, um homem extraordinário, mas ele teve que se render aos pés de Jesus. E ao se render aos pés de Jesus, ele buscou encontrar, absorver a nova natureza do Senhor. Aí foi que fez a diferença na vida de Paulo. Aí foi que fez a diferença na vida dos apóstolos. Um outro exemplo que nós temos é Pedro. Enquanto Pedro não conseguiu absorver essa natureza, essa nova natureza de Jesus, ele não conseguiu ser uma pessoa boa, uma pessoa diferente. Aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que questionava tudo. Mas a partir do momento que ele recebeu a natureza de Jesus, ele foi diferente. Ele foi um homem onde Jesus colocou sobre ele a responsabilidade de edificar a sua igreja. E aí, quando Jesus também colocou sobre Paulo a responsabilidade de buscar as pessoas que necessitavam de uma nova vida. Paulo foi um homem missionário, foi um homem que acreditou, um homem que acreditava. Dele chegar ao ponto que fazia ele ter muito ou ele ter pouco, ele era grato a Deus. E na pregação de domingo eu fiquei muito grato, porque quando falou de gratidão eu me lembrei de Paulo, eu me lembrei de Pedro, lembrei de homens de Deus que foram gratos, mesmo nas dificuldades, eles eram gratos. Paulo, por ser um homem sábio, um homem rico em conhecimento, mas em nenhum momento ele se sobrepôs sobre os seus irmãos apóstolos, que não tinham o conhecimento acadêmico, o conhecimento que ele tinha, mas ele sempre se colocou abaixo deles e aprendeu com eles. E por isso nós precisamos, irmãos, absorver essa natureza de Jesus, para que nós possamos absorver também essa transformação de Deus na nossa vida como igreja. Eu queria destacar aqui também um outro ponto, o segundo ponto dessa reflexão, porque aqui eu não estou pregando, eu estou fazendo uma reflexão daquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre esse texto, que é a busca da igreja por uma nova natureza. Nós temos como igreja, como servos do Senhor Jesus, alcançados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, de termos essa nova natureza. E essa nova natureza que nós vamos alcançar, nós precisamos primeiro aprender a natureza de Jesus. Porque se você e eu queremos ser diferentes, como somos agora, teremos que querer mudar. E querer tanto e esforçarmos para isso. Nós temos que fazer um esforço. Nós temos que buscar. E aí eu pergunto para a igreja, aonde é que está? Onde nós vamos encontrar essa mudança? A mudança está na palavra, a mudança está na oração, a mudança está na obediência ao Senhor e à sua palavra. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos agora deixar o nosso eu, deixar que a minha atitude, que eu acho, que eu acredito, que eu seja o melhor, que eu tenha que me sobrepor às pessoas, eu tenho que entender que com a natureza de Jesus, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me colocar
abaixo daquele que eu acho que não merece nada, mas que pela minha arrogância, pelas minhas atitudes, eu sou pior do que ele. E aí os apóstolos, irmãos, quando eles absorveram essa nova natureza, eles começaram a viver uma vida de obediência, uma vida de temor, uma vida de busca, uma vida que ele se preocupava com as outras pessoas. E isso nós precisamos buscar, né? E tem mais, e suportando alguns sofrimentos. Paulo, Pedro, Timóteo, muitos apóstolos sofreram. Porque agora, irmãos, eles tinham absorvido a natureza de Jesus. E ao absorver essa natureza de Jesus, eles procuraram ter uma nova natureza neles como igreja, como os servos, como os discípulos de Jesus. E nós hoje somos os discípulos de Jesus. E nós temos que nos preocupar com a igreja, uma igreja comigo, com você, para que essa igreja ela tenha um reflexo de Deus, a luz da face de Jesus possa resplandecer sobre nós, para que nós sejamos gratos a Deus. Grato porque eu tenho um irmão, independente da cor, independente da classe social, independente do que seja, da sua formação. Aí nós precisamos alcançar, nós vamos alcançar quando a gente buscar essa nova natureza. E essa nova natureza está em Cristo. Teremos que cooperar com Jesus para que Ele possa nos moldar conforme a sua vontade. Aí eu queria parar aqui, irmãos, e fazer um parêntese nessa questão. Nós temos deixado Jesus nos moldar? Nós temos vivido conforme a vontade de Jesus? Eu fico aqui analisando diante de todas essas situações que nós temos passado, situação de estarmos presos em casa, a situação de, às vezes, não conversarmos, selecionarmos as pessoas que nós conversamos. E eu pergunto, se Jesus tivesse selecionado as pessoas, nós não teríamos sido alcançados pelo Evangelho da salvação. E eu fiquei me perguntando, e se Jesus tivesse hoje, nos dias de hoje, ele estaria selecionando? E eu fiquei perguntando, às vezes nós não estamos, a gente fala muito, a igreja não cresce, a igreja está pequena, a igreja falta isso, a igreja falta aquilo. Mas nós temos deixado Jesus moldar, nós temos deixado Ele moldar de uma forma que seja conforme a sua vontade, assim como Ele fez com Paulo, Ele fez com os outros apóstolos, Ele fez com aquelas pessoas que lhe procuraram para alcançar a graça, a cura da filha de Jairo, e muitos líderes, que eram pessoas que sentiram no coração que, se aproximando de Jesus, eles poderiam haver uma mudança e alcançar as graças que eles necessitavam. E nesse moldar conforme a sua vontade, nós podemos ser transformados gradualmente na imagem de Deus. E isso a igreja precisa. E isso aí está a nossa necessidade. E aí a gente tem que parar e pensar, mas por que nós não estamos conseguindo? Aí a culpa é minha, é sua, porque Deus tem colocado todos os dias à nossa disposição. Ele está de braços abertos. Irmãos, aqui eu não vou nem colocar para o não crente, para as pessoas que estão no mundo, mas Ele tem se colocado para a sua igreja, porque Ele tem percebido, Deus tem observado o distanciamento da igreja do Pai. Deus tem observado o distanciamento que nós temos por não buscarmos ter a natureza de Jesus. E isso tem impedido de que Deus haja na igreja. E nós vemos muitos conflitos, muitas discórdias, muitos problemas, né? A falta de conversão na igreja, né?
porque está se sobrepondo o nosso eu, a nossa vontade, e nós estamos esquecendo de fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ele está no meio do povo, independente de quem quer que seja. É levar a palavra, porque essa palavra é que transforma, essa palavra é que muda as pessoas. Nós falamos que a palavra de Deus, ela pega as pessoas que estão quebradas e que estão os cacos, e ele remenda, e ele transforma e dá uma nova vida. Mas a igreja não está vivendo essa nova vida. Nós estamos selecionando, nós estamos fazendo o processo da seleção. É a seleção, assim, nós estamos fazendo assim, a seleção natural das pessoas que se acham muito crentes. Das pessoas que se acham que são mais do que Deus. São pessoas, por estar numa classe social alta, ele pode fazer o que ele quiser. Não é errado. Mas aí se a pessoa humilde faz, é errado. É pecado. A pessoa está distante de Deus, a pessoa não presta, não vai. Mas muitas pessoas que estão em uma classe social alta, em um nível acadêmico alto, estão na podridão, irmãos, também. Porque não ama, porque trata mal. Quando você trata mal, quando você ignora, quando você responde mal ao seu irmão, quando você fala do irmão, tudo isso, porque nós não temos a natureza. Essa natureza, ela é importante para nós. Ela é importante para nós. E aí eu pergunto, como fomos criados? Irmãos, nós somos criados de uma forma tão importante para Deus, que ele chegou ao ponto de dar o seu filho. Ele pegou, olhou assim, ele disse, eu preciso trazer essas pessoas novamente para mim. Eu preciso fazer uma mudança, eu preciso fazer com que elas entendam que elas precisam ver qual é a minha natureza. Aí ele pensou, eu vou mandar o meu filho, Deus, em forma de homem, para que eles possam acreditar que eu sou Deus e que eu posso fazer essa transformação e que eles precisam receber a minha natureza também. E foi por isso que eu fiquei muito maravilhado da gratidão, quando se falou de gratidão. Gratidão, irmãos, não é uma coisa muito simples. Gratidão é uma busca. E eu me alegro muito porque quando você começa a ler Salmos, você vê lá que o salmista, ele era grato a Deus. E ele buscava a Deus na bonança, ele buscava a Deus na tristeza, ele agradecia a Deus na vitória, ele agradecia a Deus na derrota. Tudo isso, se você ler Salmos, se você fizer um apanhado, é gratidão. É gratidão. Gratidão por tudo, gratidão por viver, gratidão por estar respirando, gratidão por poder superar as dificuldades, gratidão por poder agradecer as bonanças que Deus estava dando, gratidão por poder agradecer as dificuldades que estava passando. Mas a gratidão, ela vem acompanhada da transformação da natureza. E essa transformação da natureza está em Jesus Cristo, e só Ele pode nos transformar, só Ele pode nos dar essa nova natureza. E se estivermos dispostos a tomar o jugo de Jesus, a sua natureza, e sermos seus imitadores, como seremos, nós temos que ser bondosos, mansos e humildes, e acharemos descanso, irmãos. Tem muitos que não estão achando descanso porque não tem essa natureza de Jesus, não receberam a natureza de Jesus ainda e não buscaram uma nova natureza para o seu viver. Viver como pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí você terá um descanso para a sua alma. Você passará a ter uma nova visão das pessoas que estão do seu lado, do seu próximo. Porque às vezes diz assim, eu amo o meu próximo. Mas só ali, quando você sai, você esquece que tem um próximo. O seu próximo não é importante para você. Seu próximo é importante para você. E para finalizar, irmãos, esse momento, eu queria concluir que diante de tudo isto, né, nós temos que estarmos e devemos buscar, através da oração, da obediência,
a natureza de Cristo em nós. Deus nos permite que nós sejamos pessoas melhores quando nós absorvemos a sua palavra e fazemos sacrifício, porque Deus se agrada do sacrifício. Não é sacrifício tolo, mas é o sacrifício de obediência, de transformação, de reconhecermos que nós não somos nada. Por mais que você tenha 10 carros, 10 fazendas, milhões de cabeças de gado, mas você não é nada, porque você é pó. E quando você reconhece isso, e isso foi que Paulo reconheceu. Quando ele caiu daquele cavalo, ele reconheceu: eu não sou nada. E a partir daquele momento ele viveu para Cristo. Ele viveu para Cristo. Tudo que ele tinha, ele esqueceu aquilo, porque ele sabia que aquilo não era nada, aquilo ficava e aquilo passava. Mas ele passou a viver uma vida que agradava a Deus. E nós temos, irmãos, que nós possamos sair daqui a ouvir essa palavra, essa reflexão, porque aqui é a reflexão. Eu estou transmitindo para os irmãos aquilo que o meu coração está cheio. A gente vê a natureza de Deus, absorver essa natureza, procurar viver uma nova natureza em nossa vida, nos dias de hoje, que é difícil, e aí buscar a obediência e amar as pessoas, amar o Evangelho, para que nós possamos ter uma igreja forte, uma igreja abençoada e abençoadora para aquelas pessoas que necessitam, independente do seu status. E para encerrar, irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, por esse momento, pela sua igreja. Nós estamos passando um momento de pandemia, mas que Deus tem nos dado a vitória, a confiança e a certeza que nós vamos passar, porque o nosso Deus, ele é fiel e justo para fazer tudo aquilo que nós pedimos, e quando nós pedimos com o coração aberto, com o coração puro. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, que o Senhor abençoe todas as pessoas, os irmãos e os amigos que nos ouvem. Que eles sejam abençoados, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito e transformados para que a Tua glória, Senhor, possa ser manifestada em toda a face da terra. Tira de nós, Pai, o nosso eu, o nosso egoísmo, que nós passamos a olhar a Tua igreja como do Senhor e não como nossa. Que nós possamos olhar as pessoas com respeito, com amor, e não olhar as pessoas selecionando, colocando as pessoas, fazendo uma seleção natural, como se nós estivéssemos analisando uma espécie que presta e uma espécie que não presta. Eu sei que o ser humano tem um coração corrupto, mas o Senhor tem o poder de transformar o coração das pessoas e fazer dessas pessoas pessoas boas, pessoas transformadas, pessoas que dão a vida por outras vidas, para que a palavra de Deus seja levada a todos aqueles corações que necessitam, Pai. Nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, e que a Tua glória, Senhor, esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.